Voltamos aí, galera, com mais uma aula com o professor Fabiano Machado no HELP, Português e Matemática para os Colégios Militares. Hoje iremos estudar análise tática sujeito, uma matéria que é, vamos dizer assim, ministrada, né? Lá no seu sétimo, oitavo ano ali, tem uma revisão. Então, os alunos precisam entender o que é o sujeito, como ele se comporta e quais seus tipos e suas classificações. E eu vou explicar aqui de uma maneira fácil para o senhor pai, que está aí assistindo a aula, possa transmitir para o seu filho e o seu próprio filho entender com facilidade, ok? Vamos lá então. Essa aula é uma aula muito fácil, sempre pedindo para você se inscrevam no canal, tá? Dê o seu like, comente, dê sugestão, peçam a sua aula aí que o Gordo vai fazer aí para vocês para ajudar nesse momento aí tão atípico, tá? De estudo. Vamos lá então. Nós vamos estudar análise sintática. Nós vamos estudar primeiro o que é uma análise sintática. Aqui é uma pequena revisão de sintaxe, tá? Onde eu vou ter os três termos essenciais, que são aqueles termos que têm que estar na nossa oração, tá? Os termos integrantes, que fazem parte dela, termos acessórios, aos quais eu posso tirar sem problema nenhum. Dentro dos termos essenciais que a oração tem que possuir, eu tenho o sujeito, que é o nosso assunto de hoje, tá? Vamos lá então. Sujeito. Termos essenciais, sujeito. Primeira situação. Um sujeito simples. Apresenta só um núcleo, o elemento de maior importância sintática. Olha só, meu avô brigou com os outros fazendeiros. Eu sempre localizo o meu verbo brigar, e pergunto para ele: quem brigou? E ele vai me dizer: meu avô. Só que aqui eu tenho o meu sujeito, meu avô é o meu sujeito. Mas quem é o meu núcleo do sujeito? É avô, ok? Dessa forma eu tenho um núcleo, um radical só aqui, tá? Somente um núcleo. Então, por isso que ele é classificado de sujeito simples, ok? Somente um núcleo ali. E se ele estiver no plural, professor? Se eu tiver aqui o caso, os alunos brigaram, ok? Eu vou ver que brigaram, tá? Eles brigaram, os alunos, sujeito também, sujeito simples, mesmo estando no plural, ele não me representa o sujeito composto, não são vários, é um núcleo só, ok? Eu tendo um núcleo ali, sujeito simples. Já quando eu trabalho com sujeito composto, ele apresenta mais do núcleo. Olha só, os quadros, os livros e os móveis antigos não serão vendidos. Olha aqui, ó, serão vendidos, tá? Uma locução verbal. Mas quantos núcleos eu tenho aqui, ó? Eu tenho quadros, livros e móveis, tá? Então eu tenho três núcleos. Então por isso que eu chamo de sujeito composto. Tranquilo? Muito fácil, muito tranquilo, só que eu tenho que ter essa noção na análise dele. Quando o sujeito é representado por uma frase, né, com valor de substantivo, nós também teremos um sujeito simples, tá? Por quê? Isso se deve por empregar o verbo no singular. Olha só, um por todos, todos por um. Era. Então aqui eu tenho um sujeito simples, porque o meu verbo está no singular. Então dessa forma aqui eu estou classificando não o sujeito composto, mas sim um sujeito simples, porque eu tenho uma segunda frase aqui no lugar, no caso, do meu sujeito, tá? Então eu vou atrás do meu verbo e vejo que o verbo está no singular. O outro tipo de sujeito que eu tenho é o sujeito oculto, desinencial, implícito na desinência verbal ou elíptico. Tá? Ele vem escondido, tá? Ele não aparece na oração, mas ele pode ser facilmente identificado nela, tá? Olha só, sinto muito a falta dos meus livros. Quem é que sente? Eu. Mas ele está escondido ali. Por isso que eu chamo sujeito oculto. Viajamos para a Itália. Quem é que viajou para a Itália? Nós, tá? Então, oculto. Pessoal, prestem atenção nesse exemplo aqui. Os agricultores participaram da reunião. Decidiram sair cedo. Quem é que decidiu sair cedo? Eles. Está implícito, ok? Mas quem é esse eles aqui?
os agricultores, já foi falado. Por que que a gente trabalha esse exemplo aqui? Porque aqui ele está sendo oculto. Eu já falei e aqui eu ocultei, ok? Porque eu posso confundir ele com o sujeito indeterminado, tá? Nós vamos ver logo em seguida. Prestem atenção. Para ele ser oculto aqui, ó, nessa oração, ele já tem que ser dito anteriormente, tá? Então eu tenho que cuidar isso aí. Muitos textos a gente trabalha dessa forma, para não ficar repetitivo, entendeu? Para dar coerência e coesão ao texto, a gente omite o sujeito. Porém, lá no meu sujeito indeterminado, tá? É quando eu não sei quem é o sujeito, eu não consigo identificar ele. Falaram muito mal de você no almoço. Quem é que falou? Eles falaram, mas quem é esse eles? Eu não tenho identificação. Diferentemente aqui, ó, do sujeito oculto, onde esse eles aqui, ó, está remetendo aos agricultores que já foram ditos. Então eu consigo saber quem é eles, por isso que é oculto. Já que no sujeito indeterminado, eu não consigo saber. Fica uma incógnita, eu não sei quem é. Acredita-se na existência de alienígenas. Alguém acredita, entendeu? Ele acredita. Mas quem é ele? Não sei. Então eu tenho que tomar esse cuidado aqui. Dentro do sujeito indeterminado, eu tenho dois tipos de sujeitos, tá? Para indeterminar ele, há duas formas. A primeira, o verbo na terceira pessoa do plural, onde ele não faz referência ao sujeito expresso no contexto. Eu não tenho esse sujeito expresso anteriormente, entendeu? Procuraram você ontem à noite. Alguém procurou, não sei quem. Estão pedindo sua presença lá fora. Quem é que está pedindo? Alguém, mas eu não sei quem. Tá? E a outra forma, que é a mais importante, que vocês têm que ficar ligado, e cai muito, é com o verbo na terceira pessoa do plural, seguido do índice de indeterminação do sujeito, a partícula C. Tá? Mas só que eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque ela só vai ser índice de indeterminação do sujeito com verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação, tá? Exceto o transitivo direto, porque daí um transitivo direto vai me dar o quê? Partícula passivadora. Eu vou ter sujeito, tá? Sujeito não é indeterminado. Então, quando esse ser vier acompanhando um verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou um verbo de ligação, ele vai ser classificado como índice de determinação do sujeito, ok? Então, eu preciso saber a transitividade do verbo. O verbo viver, quem vive, vive. É um verbo intransitivo. Quem precisa, precisa de algo. Olha, eu dei aqui a preposição. Então, aqui vai ser um verbo transitivo indireto. Então, essas duas partículas são índice de determinação do sujeito. Então, aqui eu tenho um sujeito indeterminado, tá? Nós vamos ver agora aqui, ó, muito importante. Não classifique o pronome indefinido como sujeito indeterminado. Muitas situações a gente encontra pronomes indefinidos na função de sujeito. Alguém roubou minha caneta. Algo preocupa os candidatos. Olha só, alguém, algo. Eu posso ter outros pronomes, muito, pouco. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque aqui eu não posso classificar como sujeito indeterminado. Ah, eu não sei, alguém. Não, aqui eu tenho um núcleo, então aqui é um sujeito simples. Ok? Outro tipo de sujeito é o sujeito inexistente, aquele sujeito que não existe, tá? Ah, então, o que que eu vou ter que cuidar aqui? A oração aqui vai se constituir somente com o quê? Com o predicado dela, com a parte verbal dela. Ó, nevou nas serras gaúchas. Nevou é um fenômeno meteorológico. Então, a partir daqui, ó, eu só tenho o predicado, tá? Então, quando a oração não possuir sujeito, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, ok? Nós vamos ver agora os tipos aqui para vocês poderem entender. Então, as orações sem sujeito ocorrem com os verbos impessoais, tá? Terceira pessoa. E qual é os tipos? Verbos que exprimem fenômenos naturais: chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar, trovejar, nevar. Choveu pouco nos últimos meses. Choveu pouco no último mês de março. Ok.
Verbo chover, não tem sujeito, fenômeno meteorológico, fenômeno natural, né? Então, sem sujeito. Anoiteceu rapidamente. Sem sujeito. Venta muito forte naquela região. Sem sujeito. Porém, se o verbo que exprime o fenômeno natural for empregado em sentido figurado ou metafórico, né? Ele haverá sujeito. Choveram gols naquela partida. Porque aqui ele não está no sentido de fenômeno natural, de meteorológico, correto? Ele está dizendo que choveram gols. Então, aqui eu vou ter o sujeito. Quem é o meu sujeito? É gols. Sujeito simples, gols. Amanheci mal-humorado. Poxa, o amanhecer é assim? Não. Quem é que amanheceu mal-humorado? Eu. Então, vai haver sujeito. Choveram candidatos. Opa, chove candidatos? Não. Então, muito cuidado que candidato será meu sujeito, sujeito simples. Outro detalhe aqui, que são questões que eu já presenciei, choveu pedra ontem à noite. Chove pedra? Não, então pedra é o meu sujeito. Chove granizo. Então eu tenho que tomar cuidado nessas definições, ok? O segundo é os verbos estar, fazer, haver e ser, quando indicam tempo ou clima. Ó, está cedo, faz muito frio na Europa, há meses não vejo sua prima, são 2 horas da tarde. Então eu tenho que cuidar, esses verbos não vão ter sujeito, tá? E eles vão estar na terceira pessoa do singular, ok? O verbo haver, fazer e ir, quando indicam tempo transcorrido. Há 2 meses que não vejo Mariana, faz 2 anos que ele saiu. Vai para uns 10 meses que ela não me escreve. Então eu tenho que cuidar esses verbos. A gente vê muito esse que fazem 2 anos. Não, é faz. É o verbo fazer indicando o tempo transcorrido, ok? Muito importante, o verbo haver no sentido de existir, acontecer, realizar-se e decorrer. Havia 5 alunos na sala. Existia 5 alunos na sala. Então, o verbo haver, quando eu consigo substituir ele por existir, ele sempre vai ser o quê? Um verbo que não vai ter sujeito, sujeito inexistente. E ele sempre vai ficar no singular, terceira pessoa. E ele também tem o poder de transmitir essa impessoalidade para o verbo auxiliar, quando eu tenho uma locução verbal. Deve haver outros implicativos no roubo. Ó, deve existir. Então não é devem existir, tá? É deve existir. Não podia haver, ó, podia haver leis mais sábias, mesmo estando no plural, o verbo permanece, a locução verbal permanece no singular, ok? Outra situação bem importante é qualquer verbo no infinitivo impessoal, tá? É preciso dar atenção aos problemas ambientais. Olha só, quando a gente aprende, né, a parte da língua portuguesa, os verbos, eu tenho 2 infinitivos, o pessoal e o impessoal. Uma forma impessoal é aquela que não se refere a um sujeito. No exemplo acima aqui, ó, é preciso dar, ó. É preciso dar. Esse dar aqui não tem sujeito, tá? Dar é infinitivo impessoal, ou seja, é o núcleo do predicado de uma oração sem sujeito. Eu não tenho sujeito. Eu tenho 2 orações, ó, é preciso, e aqui, ó, o dar atenção aos problemas ambientais. Eu não tenho sujeito, tá? É uma oração sem sujeito. Já o exemplo que eu tenho aqui abaixo é o infinitivo pessoal, tá? Eu estou apresentando o termo cidadão como sujeito e com ele concordando. É importante o cidadão dar atenção aos problemas ambientais. Já mudou. Quem é que é o sujeito do verbo dar aqui do infinitivo? Cidadão. Então aqui é pessoal, tá? Eu tenho que cuidar principalmente quando eu tenho o infinitivo impessoal, que será o quê? Oração sem sujeito, ok? E eu tenho também certos tipos de frases, tá? Basta chega de férias, chega de saudade, passava das 5. São frases que não necessitam de sujeitos, ok? Então, terminamos aqui essa parte de sujeito, espero ter ajudado. Continue nos acompanhando aí no canal, dando seu like, se inscrevendo e chame os amigos aí, chama a galera aí, passa para os outros pais, para os outros colegas, que o Gordo está aqui para ajudar vocês. Um beijo do Gordo para vocês, até a próxima aula.